Olá pessoal, sou o professor Yuri Oliveira e vamos continuar nossa sequência de videoaulas a respeito de vetores. Eu vou mostrar para vocês o significado e como compreender a representação gráfica de um vetor. O que nós temos aqui seria o equivalente a um plano cartesiano que nós vamos estar orientando. Esse processo de orientação significa estabelecer quais dos sentidos que nós vamos adotar como positivo em cada um desses eixos. A gente tem um eixo vertical, que nós vamos chamar de eixo Y, e nós temos um eixo horizontal, que nós vamos chamar de eixo X. O encontro desses dois eixos é o que nós vamos definir como a origem do nosso sistema. Matematicamente, a gente pode estar partindo da origem e adotando como um sentido positivo a direita do eixo X ou a esquerda do eixo X. Uma escolha padrão é que à direita do eixo X seja adotado o sentido positivo. Então, para que a gente siga o padrão da maioria dos livros, iremos fazer isso. Então, nós vamos dizer que o nosso eixo X ele está orientado no sentido para a direita. E isso significa dizer que, quando eu parto da minha origem para a direita, eu estou caminhando positivamente sobre esse eixo. Se eu parto da minha origem para a esquerda, eu estou caminhando negativamente sobre esse eixo. Então a gente pode estabelecer alguns intervalos aqui, por exemplo, eu não vou desenhar todos, mas alguns, só para a gente entender um pouco melhor o que eu estou falando. Se eu parto da direita, eu estou caminhando positivamente, então eu posso graduar aqui como 1, 2, 3, 4, 5. Se eu parto para a esquerda, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O mesmo vai ser válido para o eixo Y. E aí a gente tem que definir qual sentido que nós vamos adotar como positivo. Geralmente se adota o sentido para cima como positivo, e é o que vamos fazer aqui. Então, adotamos que para cima é o sentido positivo. Então, partindo da origem para cima, nós vamos ter uma caminhada positiva nos valores. 1, 2, 3, 4 e 5. Se a gente parte da origem para baixo, então a gente vai ter uma caminhada negativa nesses valores. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, quando a gente está tratando de uma grandeza vetorial, como eu já havia explicado para vocês, nós estamos falando de uma grandeza física que possui intensidade, possui direção e possui sentido. A direção, ela pode ser representada de três maneiras distintas: vertical, horizontal e diagonal. Então, a forma gráfica da representação de um vetor, como eu mostrei para vocês na aula anterior, é através de um segmento de reta orientado. E parte dessa orientação traz informações a respeito da direção desse vetor. Se esse vetor é um vetor vertical, se ele é um vetor horizontal, ou se ele é um vetor diagonal, que significa dizer uma parte vertical e uma parte horizontal. Então, para a gente fazer o caso mais completo, eu vou representar para vocês aqui um vetor diagonal que vai sair da nossa origem e vai vir até esse ponto aqui. Eu defini aqui a direção do meu vetor. A gente sabe que é uma direção diagonal. E como eu falei para vocês que ele está partindo da origem, então ele está partindo da origem em sentido do infinito, ou seja, saindo da origem e indo para o infinito. Então a orientação dele vai estar desta maneira. Então se a gente traça as retas paralelas aos eixos, a gente consegue identificar qual o ponto que representa o final desse vetor. A gente vai ver que esse vetor ele está posicionado em um ponto P que tem como coordenadas 3 unidades no eixo X e 3 unidades no eixo Y.
Então, esse ponto P aqui, no qual o nosso vetor ele termina, é o ponto 3, 3. E ele sai do ponto inicial 0, 0. Então, o nosso vetor é um segmento de reta orientado que sai do ponto 0, 0 e vai até o ponto 3, 3. E aí, podemos definir esse vetor através de uma grandeza A. Então, A é um vetor que parte do ponto 0, 0 e vai até o ponto 3, 3. Eu posso representar esse vetor graficamente desta maneira. Mas não significa dizer que todo vetor que eu tenho, ele vai ter que sair necessariamente da origem. Eu posso estar representando, por exemplo, um vetor que sai desse ponto aqui e vai vir até esse outro ponto. Então, eu defini a minha direção do vetor e agora eu vou definir o sentido dele. Eu vou dizer que o sentido dele é esse aqui. Para esse primeiro ponto, que é o ponto de origem dele, ele está saindo de um ponto menos 3 e 3 e está chegando no ponto 1 e menos 3. Então, vamos chamar esse vetor de vetor B. O vetor B é um vetor que sai do ponto menos 3 e 3 e vai até o ponto 1 e menos 3. Essa é a representação gráfica desses vetores. Mas como vocês podem estar notando, todos esses dois vetores aqui são vetores diagonais. Eles possuem tanto uma parte horizontal quanto uma parte vertical na sua composição. E como é que a gente consegue identificar essa parte horizontal e essa parte vertical na composição desses vetores? Bom, vamos começar pelo vetor A. Vamos imaginar que a gente coloque uma lâmpada aqui em cima do vetor A. Essa lâmpada vai fazer uma sombra desse vetor sobre o eixo X. E o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que essa sombra que é formada, ela vai sair da origem e vai chegar até o nosso ponto 3 sobre o eixo X. Agora, se a gente coloca uma lâmpada nesse ponto aqui, perpendicular ao eixo Y, a gente vai ver que vai ser formada uma sombra que vai partir da origem e vai até o ponto 3 sobre o eixo Y. Essas duas setinhas em verde aqui é o que nós chamamos de componentes do vetor. E nesse caso, nós temos as componentes do vetor A. E como é que a gente faz para representar as componentes do vetor A? A gente sabe que essa seta aqui na horizontal é a componente sobre o eixo X e a seta em vertical é a componente sobre o eixo Y. Então, nada mais justo do que eu dizer que essa componente é uma parte, digamos assim, do vetor A, só que está projetada sobre o eixo Y. E essa outra é uma parte do vetor A que está projetada sobre o eixo X. Como vocês podem ver, são segmentos de reta orientados também. Então, são vetores. Só que esse vetor e esse outro vetor, quando combinados, formam um vetor A. Então, para dizer que cada uma dessas partes aqui pertencem ao vetor A, eu vou dizer que a componente X de A, ela vai ser representada pelo símbolo do vetor A e um índice X. Já a componente Y de A, ela vai ser representada pelo símbolo de A com um índice Y. Então, eu posso dizer que o meu vetor A, ele é composto tanto por uma componente que está orientada sobre o eixo X, quanto por uma componente que está orientada sobre o eixo Y. A mesma coisa é válida para o vetor B. Então, no caso do vetor B, pessoal, eu só vou mudar a posição
da nossa lâmpada. Se eu coloco a lâmpada ela aqui embaixo, virada para o vetor, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que vai ser feita uma sombra que vai sair do ponto menos 3 e 3 e vai chegar nesse ponto aqui, que é o ponto menos 1 e 3, que é a sombra do vetor formada paralelamente ao eixo X. Por outro lado, se agora eu coloco a minha lâmpada aqui, do lado direito do vetor, voltada perpendicularmente ao eixo Y, o que a gente vai observar? A gente vai observar que surge uma sombra que vai sair do ponto menos 3 e 3 e vai até o ponto menos 3 e menos 3. Da mesma forma que a gente analisou para o vetor A gente vai observar que esses dois segmentos de retas aqui orientados são vetores e correspondem às componentes do vetor B. Então eu posso dizer que a componente x de B vai ser representada pelo símbolo de B e o índice x. E a componente y de B vai ser representada pelo símbolo de B e o índice y. Então, se a gente for ilustrar isso no nosso diagrama, a gente vai ter aqui o nosso BY, aqui a gente vai ter o BX. Então, aqui no eixo X, nós teremos a nossa componente X do vetor A, e no eixo Y nós teremos a componente Y do vetor A, que seria o AY. AX, AY, BX e BY, que por sua vez também são vetores, são segmentos de reta orientados. Vocês vejam que AX é um segmento de reta que tem uma direção horizontal e um sentido para a direita. AY é um segmento de reta que tem uma direção vertical e um sentido para cima. Por quê? Quando a gente olha o vetor A, ele é diagonal e ele é inclinado para a direita e para cima. Por sua vez, o vetor B, ele é inclinado para a direita, porém, ele é inclinado também para baixo. E isso faz com que as suas componentes sejam quem? A componente BX, que tem uma direção horizontal e sentido para a direita, e BY, que possui uma direção vertical e sentido para baixo. Então é isso, pessoal. Com essa representação gráfica de vetores, eu mostrei para vocês um pouco de como é que a gente representa esses vetores, como é que eles podem ser compostos através das suas componentes e como é que a gente pode representar essas componentes de um vetor. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa representação através de valores, unidades e versores, que são vetores unitários que dão a direção e o sentido de cada uma das componentes. Quem gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para as atualizações e até a próxima.